Então, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os que estão presentes, né? Tanto os alunos que estão participando, tanto da casa, né? E também o público externo. Quero fazer uma saudação especial à professora Ana Carolina Stein, né? Que é a nossa palestrante da noite. Muito obrigado, Ana, por ter aceito o convite, né? Ainda mais no final de semestre que é tão conturbado para a vida docente, né? Muito obrigado mesmo. Quero agradecer novamente a parceria do professor Robson, que está tocando junto comigo, né, esse projeto. Agradecer a professora Cláudia, que é a nossa coordenadora da extensão, que permite que esse projeto seja implementado. Também queria pedir desculpas aos participantes, porque houve uma pequena confusão a respeito do horário, tá? Mas, em regra, esclarecendo, nosso horário é sempre das 18 às 19, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato via redes sociais, tá? Que a gente, qualquer coisa, esclarece essas questões, tá? Então, eu vou apresentar rapidamente o currículo da professora. A professora Ana Carolina Stein é mestre em Ciências Criminais, especialista em Ciências Penais e graduada em Direito pela PUC. Ela é professora universitária de Processo Penal, Mediação, Conciliação e Arbitragem na Unicenec de Osório. É advogada criminalista, faz parte da diretoria do IBRASP, é professora da nossa especialização em Direito Processual Penal aqui da casa, convênio entre a UFRGS e o IBRASP. Ela faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB, coordenadora regional adjunta do IBCCRIM, parecerista, né, de periódicos científicos, e é uma grande amiga, tá? Uma parceira aí da luta diária e constante na educação pelos direitos humanos e na militância, né, da advocacia criminal. Então, seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Robson fazer suas considerações e daqui a pouco a gente já começa. Muito obrigado. Robson. Obrigado, Bruno. Eu também queria registrar aqui meu agradecimento à professora Ana Carolina Stein, porque a gente observa que essa atividade de extensão só tem sido possível justamente por essa rede, né? E o Bruno frisou bem, é uma rede de companheirismo, de amizade, ao mesmo tempo de pessoas que estão dispostas a discutir, né, o direito penal, as ciências criminais, sem barreiras. E como eu vi o Bruno lendo o currículo da professora Ana Carolina, e semana passada nós tivemos aqui o professor Yuri, então a professora Ana Carolina é uma verdadeira celebridade, né, das ciências criminais. Então eu só tenho aqui a agradecer, prof, pela sua disponibilidade, tá, por estar aqui conosco, e também quero estender aqui os meus cumprimentos a todos os nossos alunos que estão presentes, e eu não me canso de reiterar que essa atividade só está sendo possível porque o pessoal, de um modo bastante, enfim, firme, aderiu a essa proposta de extensão por essa modalidade, e então isso nos deixa bastante entusiasmados de seguir em frente, tá? Então fica aqui esse registro, e então passo a palavra à professora Ana. Obrigado. Obrigada, professor Robson, professor Bruno. Eu fico muito feliz de participar e eu confesso que a parte do meu currículo, né, que eu mais gostei que o Bruno falou, né, que eu sou uma querida amiga. Eu acho que isso é o que verdadeiramente importa para a gente, né? Principalmente nós, né, que atuamos aí nas ciências criminais, né, e precisamos estar cada vez mais juntos, mais próximos. E vou parafrasear uma amiga minha de ontem, a gente precisa estar sempre pronto na trincheira, né? Infelizmente, a gente chegou nesse ponto no nosso país, né? Que a gente tem que estar de mãos dadas nessa trincheira, né? Defendendo a Constituição, defendendo os direitos fundamentais. Então, eu queria agradecer muito o convite. Robson, eu agradeço muito as tuas palavras, muito longe de ser celebridade, né? Confesso que quando eu ouço o meu currículo, me parece mais que eu sou metida mesmo do que qualquer outra coisa, né? Mas eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pesquisar e a docência tem me trazido uma satisfação profissional e pessoal muito grande.
Então, é uma grande honra poder estar aqui, né, de volta à casa da UX, através desse grupo de extensão de vocês aqui, participando com vocês, trazendo um pouquinho de um tema que me é muito caro no matemática, me é muito cara, mas sempre falar uma semana depois do professor Yuri Félix sobre júri, né, é complicado, digamos assim. Mas eu vou tentar, né, conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês e trazer algumas inquietações que o pacote anticrime acabou nos dando de presente ao final de 2019. Eu costumo brincar com os meus alunos em aula, né, que a gente achava que 2019 tinha sido um ano relativamente pesado, um ano relativamente ruim, né? E ao final do ano, a gente teve a surpresa, né? Nós, pelo menos da área criminal, tivemos a surpresa, e foi uma grata surpresa da aprovação do pacote anticrime, e digo grata surpresa por causa, né, do juiz de garantias, por causa da cadeia de custódia da prova, agora dentro do Código de Processo Penal. Mas como nem tudo são flores, e depois de 2019 veio 2020, que está nos pregando essa peça maravilhosa, né? O pacote anticrime, ele também acabou trazendo para dentro da temática do Tribunal do Júri um tipo de prisão processual, tá? Um tipo de prisão processual. O artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, vai restabelecer um tipo de prisão imediata, né, um tipo de prisão processual que a gente já tinha conseguido abandonar lá por conta da reforma de 2008 e outras modificações legislativas anteriores. A gente acabou tendo, até então, até o pacote anticrime, nós tínhamos a possibilidade de prisões cautelares dentro do procedimento, né, processual penal, prisão preventiva, prisão temporária, e o pacote anticrime acabou nos trazendo essa surpresa que não foi boa, né? Talvez fosse um prenúncio também com relação ao que vinha pela frente em 2020. E com relação a essa prisão, esse renascimento de uma prisão processual, vieram uma série de inquietações. E nós começamos a discutir mais do mesmo, como eu digo, né? Porque eu venho aqui falar para vocês sobre uma prisão imediata, né? Tão logo um primeiro veredito de condenação do Tribunal do Júri, vinculado ao montante de pena. Mas eu venho aqui dizer para vocês que isso se contrapõe à presunção de inocência, se contrapõe à execução antecipada da pena, que são questões que foram, de certa forma, superadas pelo Supremo Tribunal Federal também ao final de 2019. Mas mais, né, abriu uma discussão, digamos assim, eu nem vou ousar dizer doutrinária, eu vou ousar dizer mais jurisprudencial, com relação ao princípio da soberania dos vereditos. Tá? Então, eu vou tentar passar por tudo isso de uma maneira bem objetiva e bem didática para a gente poder. Eu não vou me alongar muito, porque eu quero debater com vocês esse tema. Né? Eu preciso debater com vocês esse tema. Bom, o que acontece, né? A gente tem que todas as mudanças que acontecem na nossa legislação e o direito, a gente tem que encarar ele como uma ciência social antes de ser jurídica, né? Eu gosto de enxergar o direito que se coloca dessa forma, porque ele se estrutura num contexto histórico, tá? E algumas modificações na nossa própria legislação penal, processual penal, elas já vinham sendo reclamadas, digamos assim, socialmente, né, pelo discurso mais punitivista, pelo discurso de que
as pessoas que respondem um processo deveriam estar presas, elas não poderiam estar soltas. E tudo isso culminou, né? E a história do pacote anticrime culmina na Operação Lava Jato, né? A gente precisa começar a dar nome aos bois sem medo, né? Na verdade, a gente tinha, né, o nosso então ex-ministro, que era juiz na época, o Sérgio Moro. Quando ele se torna ministro, ele começa a escrever esse pacote anticrime com a sua assessoria, né? E começa a tentar referendar posicionamentos que ele já vinha colocando em prática, pode-se dizer assim, desde a época que ele era juiz, né? E uma das bandeiras dele sempre foi a execução antecipada da pena. E me parece que quando o Supremo lá, ao final também, no segundo semestre de 2019, quando julga as ADCs 43, 44 e 54, né, e muda o posicionamento por um voto, ao reconhecer efetivamente a presunção de inocência como escrita, como posta está na Constituição, me parece que essa prisão processual do júri, ela vem justamente para dizer, não, só um pouquinho, né? Eu prometi uma coisa para a sociedade, eu tenho que dar isso para ela, nem que seja dessa forma, nem que seja dessa forma. E quando a gente está, né, lá muito feliz, se deliciando na leitura do pacote anticrime aprovado, porque começa com o juiz de garantias, né? E aquilo, eu confesso que alguém errou, aquilo não era para estar ali, né? Então, não sei por que eles aprovaram, como que eles aprovaram e como que eles deixaram passar. Se bem que a história que vem se desenrolando também ultimamente está mostrando talvez o porquê, né? Que a gente precisa desvincular o juiz da investigação do juiz da instrução. Né? Enfim, ponto, está gravando, a gente cuida um pouquinho com as críticas nesse sentido. Aí a gente segue a leitura, né? E segue sendo feliz na leitura que a gente está fazendo, porque a gente passa ali, né, pela inserção da normativa da cadeia de custódia da prova dentro do Código de Processo Penal. Até então, a gente tinha isso em portarias, né, do Ministério da Justiça, mas a gente não trabalhava isso do jeito que foi posto. Então, a gente estava feliz com o juiz das garantias, feliz com a cadeia de custódia da prova, e quando a gente acaba se deparando, principalmente quem trabalha dentro da área do júri, né, do tribunal do júri, acaba se deparando com essa prisão processual, né, chega a dar uma taquicardia na gente, assim, chega a dar né, acelerar o coração, subir a pressão, e não por bons motivos, é pelo susto, efetivamente, do que a gente viu ali. Então, o que o Código de Processo Penal, com o pacote anticrime, ele vai trazer lá no artigo 492, inciso 1, a linha E? Ele vai dizer que aquela pessoa condenada pelo tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos, de imediato ela tem que ser recolhida ao cárcere para início de cumprimento da sua pena. Ou seja, então, eu respondi a um processo, vocês sabem, crime doloso contra a vida, né? O tribunal do júri entendeu por veredito, né, por maioria de veredito, culpada. Eu automaticamente, né, o juiz dá a minha pena, e a minha pena é de 15 anos ou 15 anos e um dia, 15 anos e um mês, eu automaticamente saio segregada, eu saio em cumprimento de pena do plenário do júri, ainda que eu tenha respondido em liberdade o processo inteiro. Ou seja, ele provoca uma prisão processual e ele provoca uma execução antecipada da pena na lei. Na lei. A uma primeira vista, a gente olha para isso e já salta os olhos. Não, mas só um pouquinho, está violando a presunção de inocência. Né? A presunção de inocência na nossa Constituição ela é muito clara. Né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Com o julgamento das ADCs, o Supremo Tribunal Federal disse que sim, o artigo 283 do Código de Processo Penal, que traz regra similar ao que está na Constituição, é constitucional. É constitucional, nós temos que segui-lo. Ou seja, eu não posso executar antecipadamente uma pena porque não cabe. Eu estou violando uma garantia fundamental, um princípio fundamental. A presunção de inocência, né? Essa minha querida, digamos assim, né? Porque é o meu tema de estudo, né? Foi na especialização, foi no mestrado, e vai ser, né? Se Deus quiser, e todo mundo, né? A gente conseguir sobreviver a essa loucura toda aí num doutorado em futuro próximo, espero. Salta os olhos isso, né? Poxa, mas como, né? O Supremo levou, né? O Supremo veio, mudou de entendimento, 2016, aquela loucura. E aí o Supremo finalmente decide. Ah, tá, Carolina, mas não foi 7-0, né? Não foi 11-0, 12-0, 15-0, não. Foi 6-5, não interessa. Por maioria, o Supremo, né, entendeu que ele deva ser o guardião da Constituição. E ele entendeu que a presunção de inocência é uma cláusula pétrea, e ele entendeu que eu não posso alterar cláusulas pétreas por interpretação. Eu não posso fazer isso. Então, que bom, né? Que bom que ainda foi por um voto, que bom que essa modificação foi, ela aconteceu, porque restaurou, né, a segurança que a Constituição nos traz. Né, que a gente precisa ter segurança, pelo menos, nos nossos direitos fundamentais, sob pena da gente estar abrindo mão do nosso próprio sistema democrático. Né? Então, o Supremo afirma isso, e aí a gente olha assim, tá, mas vem cá, qual é a diferença de um julgamento pelo tribunal do júri com relação a qualquer outro julgamento? O tribunal do júri é um procedimento peculiar, né? E ele sofre muitas críticas por causa disso. E o Tribunal do Júri ele sofre a maior das críticas por causa disso, justamente porque quem vai dar o veredito é um juiz leigo. É um juiz do próprio povo. Nós somos julgados pelos nossos próprios pares por crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri ele é um procedimento tão peculiar que a competência dele para julgamento é constitucional. Está lá na Constituição, é um artigo da Constituição que diz que quem comete um crime doloso contra a vida vai ser julgado pelos seus próprios pares. Então, mais um motivo para a gente ter um rigor de garantias com relação ao Tribunal do Júri, ao processo do Tribunal do Júri e ao julgamento do Tribunal do Júri. Mas parece que a gente tomou um caminho, a gente achou uma falha nisso aí, né? Como a gente já vinha de um histórico, digamos assim, desde 2016, né, de chutar a presunção de inocência, e na verdade a presunção de inocência sempre foi uma garantia muito abstrata, né? A gente falava de presunção de inocência, mas na prática a gente tem que ser bem sincero. Na prática, a presunção de inocência ela não se prestava para absolutamente nada. O indúbio pro réu, lá no fim, quando o juiz tem dúvida sobre o cometimento do crime, né? As provas são insuficientes. Nossa! Não, a gente sabe, né? A gente que advoga, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Conseguir uma absolvição por insuficiência de provas não é tão simples assim, né? Porque eu continuo no meu Código de Processo Penal permitindo o juiz buscar provas. Né? Então, quando ele chega lá no final, ele está em dúvida, ele vai dar uma observada, né? Para ver o que pode acontecer. Então, nunca, a gente não se acostumou a trabalhar com a presunção de inocência, a gente não se acostumou a olhar para a presunção de inocência, a gente sempre negou todo e qualquer tipo de empatia que a gente possa criar com alguém que responde um processo penal. Como se aquela pessoa que está sendo acusada de um crime, ela deixa de ser automaticamente uma pessoa completamente diferente das outras.
Ou seja, eu saio do conceito de cidadão de bem e passo automaticamente ao conceito de pecador, daquele pecado que eu jamais vou me livrar, nem com as melhores das confissões, né? É assim que a gente vem tratando. Ou seja, quando tudo isso acontece, o Supremo muda o entendimento, e aí a gente pode fazer discussão política, mudou, não mudou, estava certo, não estava certo, era por causa do cliente do sistema, podemos afirmar tudo isso. O certo é que a decisão foi certa. Quando o Supremo muda, a gente não muda, a nossa cabeça não muda. Então a gente, de plano, a nossa muda, né? Porque a gente está aqui estudando, discutindo, mas assim, o senso comum geral não muda. Então, assim, não é nenhum problema eu ter um artigo desses dentro do Código de Processo Penal, porque, afinal, uma pessoa que é condenada a uma pena de 15 anos, a mais de 15 anos, por um crime doloso contra a vida, mas bota na cadeia e esquece, não dá nem direito a recurso. Senso comum vai falar dessa forma. Quais são, né, gente, já falei para vocês do primeiro problema que a gente enfrenta com essa redação do 4921. Né, violação ao princípio da presunção de inocência, né, fere um direito fundamental. E a gente encontra todos esses óbices, né, que eu coloquei para vocês aí. A gente não pode passar por cima de um direito fundamental dessa forma, né? Ah, mas a pena é alta, o crime é grave. Não interessa. Não interessa. Eu não esgoto ali a discussão probatória. Essa é a grande questão, né? Por quê? Porque ainda crimes dolosos contra a vida, ainda que eu seja condenada no plenário do júri a uma pena de 15, 16, 25, 30, 40 anos de prisão, eu não perco automaticamente o direito ao duplo grau de jurisdição. Eu continuo com o direito ao recurso, eu continuo com o direito à apelação e eu continuo com o direito processual de discutir o conteúdo probatório dos autos. Eu não perco a possibilidade de discutir o conteúdo probatório dos autos. Por quê? Porque eu tenho o direito de apelar da decisão do tribunal do júri, né, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E sim, isso acontece, e sim, julgamentos são anulados, e sim, pessoas vão a novo júri, porque o Tribunal de Justiça, ao analisar o conteúdo probatório dos autos, entende que aquela decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova existente nos autos. Ou seja, eu continuo com direito ao duplo grau de jurisdição, ainda que de decisões emanadas do Tribunal Popular. Emanadas do Tribunal Popular. Esse é o segundo problema que a gente precisa enfrentar. Se por algum acaso a gente conseguir superar a presunção de inocência, eu já pararia no primeiro problema. Fere a presunção de inocência, fere o artigo da Constituição, fere direito fundamental, opa, para mim já acende a luz vermelha, eu não ultrapasso. Mas, para quem entende, né, a gente tem 5 ministros que entendem que a execução provisória da pena é possível e entendem por que é possível, porque eles entendem que a presunção de inocência ela vai sendo reduzida como norma probatória através do andamento do processo, né? Como se eles enxergassem a presunção de inocência como um funil, e ela vai afunilando conforme as decisões proferidas no processo vão ocorrendo. Mas ainda assim, o próprio Supremo Tribunal Federal, os próprios ministros que entendem isso, a gente pega da decisão Primeva lá de 2016 do ministro Theory, quando ele vai dizer que a presunção de inocência por discussão probatória, ela vai se esgotar com a decisão de segundo grau. O próprio Supremo reconhece isso. O próprio Supremo reconheceu isso. Naquela época, e me parece que os ministros agora que mantiveram os seus votos pela execução antecipada da pena, continuam entendendo a presunção de inocência da mesma forma. Ou seja, o próprio Supremo entende que no duplo grau de jurisdição eu ainda vou poder discutir a prova.
Eu vou poder discutir a prova na segunda instância, no tribunal, ainda que seja com relação a uma decisão exarada por o Tribunal Popular, de competência constitucional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se eu supero o problema da presunção de inocência, que a mim, por princípio, é insuperável, né? Eu tenho que tentar superar o duplo grau de jurisdição. E como que eu vou superar esse duplo grau de jurisdição, que também é uma garantia implícita de todos os cidadãos, né? De ter aquela decisão de primeira instância revisada por um órgão de segunda instância, com juízes com mais tempo de carreira, com juízes com mais especialidade, né? Naquela matéria. Eu não posso suprimir isso porque eu quero que as pessoas morram apodrecendo na cadeia. Porque eu acho que quem responde um processo, né, já não é legal. E quem é condenado, então, eu não quero mais nem saber. Para mim não precisa existir. Vamos devagar. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente tem que superar esse senso comum. E como que nós, atores técnicos do direito, superamos? Através da técnica legal. Eu não tenho como me afastar muito disso, né? Eu não gosto de parecer muito positivista, muito legalista, mas é quando a gente está se afogando e a gente efetivamente está se afogando e está tomando onda na cabeça e não está conseguindo passar a arrebentação, a gente vai ter que se segurar nas tábuas. E hoje me parece que as tábuas, o argumento de lei, ele ainda é muito forte para fazer com que as pessoas respirem um pouquinho, né? Claro que a gente tem vontade de dizer, e eu digo isso em sala de aula, né? A gente fala, até a gente virar cliente do sistema. Ou alguém que a gente conhece, ou alguém muito próximo da gente que a gente ama, virar cliente do sistema. Aí a gente vai começar a entender a perversidade do sistema. E a perversidade do sistema que a gente mesmo aprova, né? Que a gente mesmo aprova. Então, essas questões a gente tem que pautar, né? E a gente tem que pautar e a gente tem que parar para pensar um pouquinho, para ver, né? Então, se a gente supera a questão da presunção de inocência, se a gente supera a questão do duplo grau de jurisdição, né? Esse artigo, ele vem com uma justificativa e ele está provocando na prática uma confusão tremenda. Por quê? Porque os juízes têm autorizado esse cumprimento automático da pena com base no 4921E do CPP, né? Dizendo que ele corresponde à soberania dos vereditos. Ou seja, se o júri condenou, os jurados são soberanos para darem a decisão. Então, eu não tenho mais que ter nenhum tipo de revisão dessa decisão. Opa. Né? O princípio da soberania dos vereditos é um princípio constitucional dentro, né, da temática do tribunal do júri. Ele não diz isso. Ele não diz que aquela decisão que o jurado tomou, ela é impassível, né? Ela não pode passar por uma revisão. Ela não pode ter recurso. O que o jurado decidiu está decidido. Soberania dos vereditos não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Soberania dos vereditos tem a ver com competência de julgamento do jurado. Ou seja, em crime doloso contra a vida, quem vai dizer se eu sou inocente ou culpada é o jurado. E ali, naquele momento que ele decide, que ele assiste o plenário, que ele fica incomunicável, que ele faz o juramento, né? E que ele vai decidir através da votação em sala secreta se eu sou inocente ou culpada, aquele momento ali, ele é soberano para decidir. Ele não pode chegar lá na sala secreta, sentar e o juiz dizer assim: olha aqui, ó, senhores jurados, vocês têm que condenar por isso, isso e isso, então eu só vou distribuir a cédula assim. Foi o réu que cometeu, foi o réu que deu os tiros, foi o réu que assim quis fazer.
O juiz não pode fazer isso. O juiz não pode interferir na decisão do jurado, que é tomada por íntima convicção. Aí é que está a soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos é que o jurado, naquele momento que ele vai decidir inocente ou culpado, é ele o juiz competente para a causa. Depois que ele decide aquilo ali, acabou a soberania dele. Ou seja, aquela decisão dele vai poder ser revisada. O próprio artigo 492, parágrafo 3º, vai trazer uma possibilidade, né, em uma questão muito excepcional, do juiz togado, do juiz presidente do tribunal do júri, deixar de aplicar a prisão automática quando ele entender que aquela decisão pode vir a ser modificada pelo tribunal. A própria lei está dizendo isso, ou seja, a própria lei está dizendo que a soberania dos vereditos ela tem um limite. E o limite dela é dizer justamente inocente ou culpado. E acabou. Só que os nossos juízes, por algum motivo, eles têm entendido que não. Eles têm entendido que o jurado é soberano para decidir a culpa e isso não vai violar a execução antecipada da pena, porque o jurado já decidiu. O jurado já decidiu. É uma pena alta de 15 anos. Ou seja, a gente confunde mais um princípio constitucional. E por que a gente confunde? Porque ao longo do tempo foram falando no nosso ouvido que a soberania dos vereditos conferia aos jurados, né, a plena decisão, confere a plena decisão naquele momento, mas não retira a possibilidade de recurso, não retira a possibilidade de revisão probatória. Tá? Até a reforma de 2008, a gente tinha no Código de Processo Penal um recurso que se chamava protesto por novo júri. O protesto por novo júri, ele acontecia de forma automática. Quando o réu era condenado a uma pena acima de 20 anos, ele era automaticamente mandado a novo júri, se fazia um protesto por novo júri, e o novo júri acontecia. Naquela época ninguém questionava, né? Mas para que ter um protesto por novo júri, um recurso automático? Tanto que se brincava na época que os juízes evitavam condenar acima de 20 anos para evitar o protesto por novo júri. Ali ninguém questionava a execução antecipada da pena. Me parece que a gente brinca com os conceitos, né? A gente brinca com as possibilidades, tá? Como passa rápido, né? A gente começa a falar, e o pessoal do direito é assim, a gente começa a falar, acho que vai falar pouquinho e acaba falando muito, né? E eu gosto muito de falar sobre júri. Último problema para a gente enfrentar, tá? É a possibilidade de prisão cautelar. Me parece que prisão preventiva não foi revogada. Vocês confiram lá direitinho, me parece que até o pacote anticrime trouxe algumas coisas bem interessantes com relação à prisão preventiva, revisão a cada 90 dias, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, eu me permito dizer que eu acho que eu quase entro num episódio de Black Mirror, né? A gente entra numa realidade paralela louca, completamente, né? Porque vem coisa boa, só que a gente precisa que aplique, né? E aí me parece que a gente esqueceu a possibilidade de prisão cautelar. Ou seja, aquele réu que responde preso, custodiado cautelarmente todo o processo do tribunal do júri e é condenado a uma pena de 15 anos, eu não preciso mexer na prisão cautelar. Por quê? Porque até o trânsito em julgado ele pode continuar custodiado cautelarmente, né? Eu posso ter aquele argumento da garantia da ordem pública que todo mundo ama, né? Que é muito simples da gente compreender, que ele é muito sim, ele é limitador, ele é objetivo. Eu estou sendo bem irônica, né? Porque ele cabe tudo, né? Ele pode ser mantido até o trânsito em julgado. Então, me parece que a gente também supera a possibilidade da prisão cautelar. Carolina, é aquele réu que respondeu solto, mas lá na decisão o juiz poderia decretar a preventiva? Óbvio.
ele pode entender, né? Ele pode entender que tem riscos a ordem pública, a ordem econômica, a própria garantia da instrução não mais, né? Mas a garantia da aplicação da lei penal, ele pode mostrar indícios de fuga. Então, eu posso decretar prisão cautelar, eu tendo elementos concretos, né? Eu tendo os requisitos do fumus comissi delicti, do periculum libertar, eu posso decretar a qualquer momento. A qualquer momento. Então, a gente tem que abandonar esse fetiche de executar antecipadamente a pena, né? Por quê? Porque a lei nos dá N outros caminhos para a gente fazer. Eu vou passar aqui para vocês, tem 2 decisões e tem, depois eu acho que eu passo para os professores, né, para o Bruno e para o Robson, tem 2 acórdãos bem interessantes para vocês estudarem, um é do Gilmar Mendes e outro é do Celso de Mello, né, que trabalham essa questão, e o Celso de Mello, inclusive, dá uma aula de direito no voto, porque ele vai falar da questão do duplo grau de jurisdição do recurso, ele vai falar da prisão cautelar, ele vai falar da presunção de inocência. Então, eu vou passar esses números para vocês depois. E eu queria terminar minha fala aqui deixando um exemplo para a gente pensar. 15 anos é muita pena, né? Eu posso ter um homicídio, 2 qualificadoras, um réu reincidente, e eu já consigo bater nos 15, numa dosimetria de pena. Mas vocês pensem aqui comigo, né? Eu tenho, muitas vezes, quando eu vou a julgamento perante o tribunal do júri, eu vou por homicídio simples, eu vou por crimes conexos, né? Então, vocês imaginem assim, ó, eu vou fazer um exemplo bem assim, eu tenho, vamos supor ali, eu tenho 3 homicídios simples em concurso material, né? Que me parece também que essa é outra novidade da prática agora, né? O concurso formal não existe mais, né? Todas as denúncias são por concurso material. Então, vamos pegar a nossa denúncia por concurso material afirmada aqui. E aí eu vou ter 3 homicídios, eu vou ter 3 fatos na minha 3 fatos na minha denúncia por homicídio simples em concurso formal. 3 homicídios simples em concurso formal. Qual é o réu primário, bons antecedentes, né? Pena no mínimo 6 anos, mais 6 anos, mais 6 anos. 18 anos. 3 homicídios simples. Não é nem crime hediondo. Eu vou executar antecipadamente a pena. Se eu tiver um réu com um homicídio qualificado, um homicídio simples ou um homicídio qualificado, delito de fraude processual, delito de, sei lá, receptação junto, eu já estou batendo nos 15 anos. Eu posso ter um réu com homicídio simples, né? E mais, sei lá, uns 4, 5 crimes conexos. Vou tudo somando o tal do concurso formal, que é a última... o concurso formal é a nova moda agora, né? Sim, o artigo 69 é o novo 70, digamos assim, né? E aí, como é que a gente faz? A gente vai executar antecipadamente a pena? Pela lei a gente vai, e os juízes estão aplicando. E alguns desembargadores do nosso tribunal têm confirmado. Então, meus queridos, pensem nisso. Eu trago todos esses temas para vocês para reflexão, fico aberta a questionamentos, né? E eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que argumentar, a gente tem que estudar, a gente tem que publicar artigo, e a gente tem que engrossar essa trincheira aí, né? Pelas garantias que nos são tão caras, né? Pelos nossos direitos fundamentais que nos são tão caros, e a gente tem que, assim, ó, ficar cada vez mais forte nesse argumento para evitar que nos puxem o tapete da democracia, né? Então, fica esse o meu recado para vocês, espero que vocês tenham gostado aí
da minha explanação, eu passo, então, devolvo a palavra aos professores Bruno e Robson, agradecendo demais a oportunidade e fazendo uma última brincadeira, né, sobre a questão do currículo, né? Quando a gente sabe, né, a gente vem passando por momentos bem difíceis, né? E aí um dia eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu tenho uma coisa muito ruim para te falar. E ela: o que foi, minha filha? Ela já me conhece, né? E eu disse: mãe, eu acabei de sair da categoria de cidadão de bem do país, né? Porque além de advogada criminalista, professora de processo penal e membro da Comissão de Direitos Humanos, né? Eu acho que, assim, ó, se tiver com essas bruxas, tu vai perder a tua filha, né? E ela começou a rir. Então, mas assim, ó, não vamos ter medo, vamos lutar juntos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Carol, pela excelente exposição. Pessoal, quem quiser fazer questionamentos, tá, pode ir postando pelo site. Enquanto isso, geralmente o professor Robson acaba fazendo alguma intervenção, alguma pergunta. Não sei, Robson, se tu quer fazer alguma ponderação. Na verdade, Bruno, eu queria também agradecer à professora Ana pelos esclarecimentos, pela sensibilidade com que tratou esse tema, um tema tão delicado, um tema tão caro como a prof chamou a atenção, porque num Estado de Direito, num Estado que se intitula democrático de direito, em que se deveria valorizar a Constituição, me parece de se observar que, quando se trata de princípios, especialmente da presunção de inocência, né, não é possível conferir ao princípio uma meia validade. Né? Quando você tem assim, não, a presunção de inocência vale para alguns casos, mas não vale para outros, né? Fica uma coisa estranha, fica uma distorção difícil de digerir, né? Então, ou a presunção de inocência, nós entendemos o que ela representa, né, dentro do nosso sistema de justiça penal, ou nós abandonamos de vez, né? Ou abandonamos de vez, porque dizer que existe uma categoria de infrações que não estão sujeitos a esse princípio, que ficariam à margem desse princípio, demonstra que o nosso sistema de justiça é um sistema de justiça muito marginalizado, né? Um sistema de leis assim que expõe as suas mazelas e as suas fraquezas. Por outro lado, prof, eu ouvindo a sua fala, também fiquei me perguntando de onde surgiu esses 15 anos, afinal de contas. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com aquela valsa dos 15 anos, que antigamente se tinha uma festa de debutantes, né, quando havia a comemoração dessa data. Não sei se é em decorrência de alguma boda, alguma coisa, mas por que os 15 anos? Né? Porque, de algum modo, temos crimes. Se fôssemos pensar sobre o critério da gravidade objetiva, então, nós teríamos ali figuras como latrocínio, né, até crimes de natureza sexual com resultado morte, com penas muito maiores, e não há razão ali naquelas infrações para uma prisão automática. Né? Então, assim, há uma situação ali que me parece também bastante obscura. Né? Essa é uma decisão difícil de entendermos, e eu acredito, prof, que realmente essa percepção de que a soberania dos vereditos é um princípio? Sim, mas como todo princípio está sujeito, diríamos assim, a relativizações, né? Ela não, me parece que seria demasiadamente, seria até da nossa parte, né? Representaria aqui uma afronta à hermenêutica constitucional, supervalorizar um princípio e na contramão, se recolher todos os demais, como não só a presunção de inocência, mas o duplo grau de jurisdição, que é um outro princípio importante, que vai assegurar a revisão das decisões do Tribunal do Júri. Me parece que lá nos dispositivos do 593 ainda se está previsto que é possível recorrer das decisões do Tribunal do Júri. Né? Então, prof, eu acredito que todas essas considerações trazidas, elas nos deixam realmente com esta, primeiro, esse alerta de que é necessário, então, né, nos colocarmos na trincheira da defesa
de um sistema de justiça, veja bem, um sistema de justiça equilibrado, racional, que ao mesmo tempo, por ter essas características democrático, acusatório, vai nos entregar resultados legítimos, né? Do contrário, o que nós vamos ter sempre é aquelas gambiarras jurídicas, aquelas jabuticabas processuais, que, de certa forma, por ser algo acientífico, nos envergonha, né? Nos envergonha e é mais ou menos é um retrocesso, né? Me parece marcadamente um retrocesso quando nós observamos esse tipo de normatização sendo aprovada, e é uma forma até mesmo, né, de deturpar ainda mais o sistema. Quem sabe até esse dispositivo veio aí na contramão como uma forma até de voltarmos a discutir justamente a presunção de inocência, a prisão automática em segunda instância ou não, né? Me parece que é algo em torno disso que essa proposta hoje está gerando. Mas seriam essas as considerações, tá, Bruno? Eu queria só me filiar e ratificar os termos dessa fala da professora Ana Carolina Stein. Obrigado. Obrigada, Robson. Posso falar um pouquinho, Bruno? Eu adorei quando tu falou a questão dos 15 anos, né? Eu acho que do jeito que a gente vem debatendo, né? A nossa qualidade legislativa ela é muito boa, digamos assim. Eu também estou sendo irônica agora. Então, eu não te duvido que, de repente, o papo dos 15 anos possa ter surgido no... 15 anos, entendeu? Bota aí, né? Porque assim, cientificidade a gente tem zero, né? E quando a gente tenta debater alguma coisa com alguma cientificidade, aqueles argumentos de autoridade, né? E os argumentos pessoais contra as pessoas que estão tentando usar alguma cientificidade, vem, né? Porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque tu é aquele outro, porque tu quer todos os bandidinhos na rua, porque não sei... Calma, gente, não é assim, né? O sistema, ele é feito para todos. E uma coisa, sabe, Robson, que eu estava te ouvindo falar e eu tenho pensado muito, assim, e me chama a atenção, principalmente na questão, na prática, é que os atores técnicos envolvidos, né, principalmente, né, a acusação, etc., eles não estão tendo o pulo do gato ainda de entender que esse processo acusatório, esse processo garantidor, ele é um processo que faz bem para todo mundo, né? Porque o réu condenado num processo seguidor das regras, digamos assim, ele vai ser um réu bem condenado, ele vai entender a sua condenação e aquela sensação de impunidade ela não vai existir. Da mesma forma como a pessoa absolvida, né? Ela vai conseguir ter um retorno, digamos assim, ao ambiente social, né? De uma maneira muito melhor, mais digna. Então, é isso, né? A gente tem que separar esse senso comum que a gente está, né? Nos dias de hoje. Então, tu estava falando, eu estava pensando sobre isso. Muito bom. Pessoal, só para contribuir aqui, o Ricardo me manda mensagem há uns 20 minutos atrás, né, e pedindo as fotos daquele evento que nós participamos aqui na UFCS, né, a Carol palestrou, o Ricardo depois. Ele disse, Bruno, minhas fotos são tudo de 10 anos atrás, tem como me mandar aquela foto, né, que é bonita, né? Então vou ter que mandar para ele depois. Mas o que eu queria ponderar aqui um pouco para refletir conjuntamente, né, e acho que a Carol expôs muito bem, é que os direitos e as garantias fundamentais não são de bandidos, né, como a opinião pública crê, são de todos os cidadãos, né, porque qualquer um de nós pode estar sob a mira do poder punitivo em algum momento, né, e eu sempre cito uma clássica frase do Foucault, né, por que devemos estudar a prisão? Ora, porque qualquer um de nós pode estar lá em algum dia, né? Mas ele fala mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Então, são garantias nossas, né? São garantias nossas. E o que eu queria te ouvir falar, Carol, acho que efetivamente agora a gente precisa, né, de alguma forma, começar a estudar de maneira séria os impactos da Operação Lava Jato no sistema de justiça criminal como um todo, tá?
e no processo penal aqui em particular, né? E não tem como escapar disso, né? Pegando obras de ciência política, hoje em dia, todos já trazem esse movimento, né, como um movimento que transcende a esfera jurídica, que passa para a esfera política, e eu acho que é necessário, né, fazer essa contextualização, porque muda, né, os rumos da política criminal, de alguma forma, e embora seja mais do mesmo, né, seja, né, quem sabe é coisa muito ultrapassada, não é nada novo, se vende como novo, mas é aquela velha faceta do autoritarismo que nós temos, né, há muito tempo, né, e o pior, se vende, né, por mais que a gente saiba que seja totalmente anticientífico, né, se vende com um discurso que é da técnica jurídica, né, mas é uma técnica jurídica que é amoldável, né, que é plástica, que adapta conceitos para relativizar sempre os direitos fundamentais, né? Então se vende com um discurso técnico, mas na verdade é uma técnica, não, acho que não deixa de ser uma técnica, mas é uma técnica justamente para relativizar os direitos fundamentais e poder violá-los com um pretexto de combate à corrupção, ao crime, etc. Né? Ou seja, é o mais do mesmo, né? Se puder comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria interessante. Obrigada, Bruno. Na verdade, a gente sabia que isso ia acontecer, né? Quando a Lava Jato surge e a gente começa a criticar e a gente começa a dizer assim, tá, só um pouquinho, segura essas colaborações, né? A gente precisa de alguma coisa para entender isso, né? Seus comunistas, vocês querem todo mundo solto, querem corruptos na rua, roubando de... Não, gente, não é isso, né? A gente falava cara, a gente tomava muita pedrada, né? Na época da Lava Jato, a gente sabia que isso ia estourar, né? A gente não parou para pensar nos impactos econômicos que a Lava Jato trouxe, né? Porque vamos fechar todas as empresas que têm, né? Que tinham um setor de caixa 2, vamos demitir milhares de funcionários que não têm nada a ver com isso, vamos impactar as questões econômicas, isso a gente também fingiu que não ia existir, né? Isso acabou existindo, e a gente também acabou dizendo assim, tá, então vai ficar os loucos das ciências criminais aí falando que tá ruim, que não sei o quê, mas são tudo, né? São tudo mancomunado para manter a criminalidade bem viva nesse país, né? Até a espera de um novo super-herói que nos salvasse, né? Deste ambiente corrupto que é o Brasil, né? Eu estou esperando ainda a volta do Salvador, né? Mas eu acho que ele não vem, tá? Ele não quer vir para cá. E agora a gente está pagando por isso, né? A gente está vendo assim um atropelo da justiça negocial entrando num sistema civil law que é o nosso, a gente não está preparado para negociar nada, e eu costumo brincar em sala de aula, cara, a gente não consegue negociar um acidente de trânsito no JEC, a gente vai querer negociar pena. Eu não consigo negociar com a Samsung, que meu telefone estragou. Não, mas não, aí nós vamos negociar penas e etc. Acordo de não persecução, lindo, maravilhoso. Na teoria, bonito, a gente não sabe fazer, a gente não é capacitado para dialogar, para conversar, a gente entra em sala de audiência, parece que a gente entra num campo de batalha, inimigo, é A contra B, né? Tu dá bom dia por quê? Não olha para minha cara, entendeu? É isso, né? Então, assim, ó, a gente vê esse reflexo, né? A justiça negocial veio para ficar, a colaboração está aí, está sendo feita de qualquer jeito, de qualquer forma, superando uma série de garantias dentro desse sistema, e a gente parece que a gente não consegue debater isso. E para mim, dentro da minha temática, né? E azar, está sendo gravado, qualquer coisa vocês vão lá me tirar da cadeia, né? Se for o caso, mas para mim, assim, ó, esse 4921E, que é a execução antecipada da pena, vem pela mão do idealizador da Lava Jato. Né? Quando ele deixa de ser juiz, vira ministro da Justiça, cria lá uma força-tarefa justamente para escrever um pacote anticrime. E na cabeça dele, executar antecipadamente a pena não é um problema. Violar a Constituição não é um problema.
porque ele sempre fez assim, né? Porque ele sempre fez assim. E agora ficou claro, né? Quando ele sai e ele expõe questões probatórias, né? Que todo mundo questionou, mas não pode na reunião. Não, gente, ele sempre fez assim. Ele sempre encarou provas, né? Conforme aquela máxima. Eu não tenho provas, mas tenho convicção. Eu que vou canetear e vou aceitar o que eu quiser, né? Então, eu acho que esses são os tentáculos e vem coisa bem mais forte pela frente para a gente enfrentar. Por isso que a gente tem que se entrincheirar mesmo. Não te preocupa que se a ditadura vier formalmente, a gente vai ser preso tudo junto, né? Vamos estar lá, né? Perseguidos, né? Conjuntamente. Organização criminosa aqui provavelmente vai rolar, né? Certo, é a prova ainda gravada. Claro, claro, né? Enfim, né? Vocês vão todos junto com a gente, viu? Vocês estão participando, né? Implicitamente, né? Até provar que focinho de porco não é tomada, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente vai ter tempos bem difíceis pela frente. Já estamos tendo, né? Infelizmente. E só para finalizar, né? Eu acho que lembrando do próprio Ricardo, ele tem um artigo muito bom no boletim do IBCCRIM, salvo engano, no que diz respeito ao pacote das 10 medidas anticorrupção, e que ele vai refletir, né, a respeito desse ideal de combate à corrupção, né, que acaba corrompendo as formas processuais e, portanto, corrompendo o próprio conteúdo das garantias e dos direitos fundamentais e, portanto, a própria democracia, né? Então, quando a gente está priorizando o respeito, né, às regras do jogo processual, é o respeito às regras da própria democracia, né? E a forma como foi feito este projeto já nos mostra, né, a falta de democracia dele, né? Porque é um projeto idealizado por uma pessoa, por um ministro, né, que antes fazia parte dessa operação, e por sua assessoria, e é um projeto que não teve um amplo diálogo, como que era a tradição e a cultura jurídica, né, de pautar projetos legislativos na matéria criminal, chamar os grandes especialistas, chamar a comunidade, debater no Congresso, né, é algo que não houve nesse projeto, e já mostra, né, a falta de oxigenação democrática. Exatamente isso. Exatamente. Enfim, Ana, não sei se tu tem mais alguma questão para colocar, algum ponto. O pessoal só está elogiando, tá? Eles acabaram não fazendo mais nenhuma pergunta, né? Mas, enfim, eu te agradeço, né, novamente por estar conosco na casa, né? As portas estão sempre abertas. Espero que o ano que vem possamos voltar com a pós-presencial, né? Já que demos uma suspendida em virtude desses períodos de instabilidade, né? E, enfim, né, as portas da casa são sempre tuas, tu é sempre muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite, né? E parabéns pela exposição. Isso. Obrigada. Um abraço, Ana, felicidades e possamos em breve aí realmente nos encontrarmos. Felicidades. Eu agradeço muito e me convidem que eu venho, né? Eu adoro. Tá? É muito bom estar aqui entre amigos, né? Conversando com esse pessoal maravilhoso aqui. E contem sempre comigo. Estou à disposição. Obrigado, abração. Bom ver vocês. Se Obrigada, cuidem, fiquem em casa se puderem. Usem máscara. E quem tiver aula, boa aula depois. Não peguem recuperação. Valeu, Bruno. Tchau, gente.